Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os tópicos de termodinâmica, falando sobre a chamada teoria cinética dos gases. Nós iniciamos o estudo de termodinâmica mostrando que, embora fosse possível determinar, através de equações de movimento, as características microscópicas do sistema através da solução dessas equações que nos forneria quantidades como posição e velocidade das partículas que compõem esse sistema termodinâmico, essa tarefa, além de ser bastante complicada de ser cumprida, ela nos deixava numa situação de dificuldade com relação à determinação das propriedades importantes para esses sistemas. Ao invés de, então, nos preocuparmos em determinar a posição e velocidade das partículas que compõem o sistema, nós passamos a adotar como estratégia analisar quantidades chamadas macroscópicas, que nós dissemos tinham direta relação com essas quantidades microscópicas através de média. É justamente essa ponte entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico que nós vamos mostrar agora que a teoria cinética cumpre. Okay? Então, para começar nossa demonstração disso, vamos modelar o nosso sistema como um gás. Então, nós vamos escolher entre os sistemas termodinâmicos um gás para descrever, e esse gás ele vai ter as seguintes características. Ele vai ser um gás ideal, o que significa que ele vai ser um sistema com baixa densidade de partículas. Essas partículas, no entanto, serão todas idênticas. Okay? Além disso, elas só devem interagir através de colisões, e essas colisões são todas elásticas, o que significa que essas colisões conservam a energia mecânica total. Além disso, por fim, nós vamos descrever o movimento dessas partículas que colidem umas com as outras através das leis de Newton. Bom, vamos imaginar, então, um gás contido num recipiente cúbico de lado L, como mostra essa figura aqui. E eu vou me preocupar com a análise do movimento inicial de uma partícula. Tá? Como todas as partículas são idênticas, então eu vou separar uma delas, porque o movimento dessa partícula vai ser idêntico para as outras todas demais. Bom, vamos supor que em determinado momento essa partícula viaja com velocidade v1. Uma vez que a partícula tem grande dificuldade em encontrar outras partículas pelo caminho, pois o gás é extremamente rarefeito, e mesmo que ela encontre e a colisão aconteça com essa outra partícula, essa colisão pode se dar em qualquer direção, com igual probabilidade, em média, o movimento dessa partícula não vai ser afetado durante a sua trajetória. Então, o desvio da velocidade da partícula vai ser nulo. Okay? Bom, se nós imaginarmos que essa partícula, então, está viajando da face marcada como área 1, nesse canto, até a face de área 2, nesse outro canto, ao encontrar essa segunda face, a partícula vai colidir. Vamos aqui avaliar esse processo de colisão analisando apenas o que se sucede numa determinada direção. Por nossa escolha, aqui essa direção será a direção X. Okay? No entanto, essa mesma análise vai servir para as outras duas direções. Bom, então, a partícula encontra a parede e ricocheteia nela, tendo, portanto, a sua velocidade invertida. Como essa colisão é elástica, ela conserva como colisão o momento linear e como colisão elástica também a energia. Então essa partícula retorna com a mesma velocidade e módulo que ela tinha quando colidiu com a parede, mas agora em sentido oposto. Portanto, a variação do momento dessa partícula vai ser dada por essa expressão aqui. Okay? Uma vez que a colisão conserva o momento linear total, isso implica que se essa é a variação do momento para a partícula, essa deve ser a variação do momento para a parede. Okay? Então, essa quantidade de momento é transferida da partícula para a parede no processo de colisão. Bom, nós sabemos, de acordo com a segunda lei de Newton, que a taxa de variação de momento com relação ao tempo define a quantidade que nós chamamos de força. Então, para essa situação, se cada colisão da partícula, essa quantidade, é transferida na forma de momento linear
da partícula para a parede, a taxa de transferência de momento linear das colisões das partículas com a parede será dada por essa relação, em que aqui eu vou considerar como intervalo de tempo o intervalo necessário para que aconteça duas colisões sucessivas. Okay? E esse intervalo vai ser dado como a razão entre a distância para a partícula percorrer a ida e a volta, para retornar em uma segunda colisão, ou seja, duas vezes esse comprimento L, dividido pela velocidade com que ela faz isso. Como eu disse, como em média essa velocidade não é alterada no tempo, então é a mesma velocidade V1 que eu tinha considerado no início. Novamente, aqui nós estamos considerando apenas o que acontece na direção x, mas esse mesmo raciocínio pode ser aplicado sem perda de generalidade para as outras duas direções. Então, sendo assim, sendo esse o intervalo de tempo entre duas colisões sucessivas, essa vai ser a taxa de transferência de momento das colisões das partículas para a parede, dada em razão, então, do módulo da velocidade ao quadrado e da massa e do comprimento da aresta do cubo. Sendo, portanto, essa taxa igual à força que a partícula está exercendo sobre a parede ao colidir, então essa força, sua componente x, vai ser dada por essa relação aqui. Então, essa é a força exercida pela colisão de uma partícula com a parede. Se nós imaginarmos que n partículas colidem com a parede, então a força total na direção x vai ser a soma de termos como esse, mudando as velocidades para que eu tenha a velocidade da partícula 2, a velocidade da partícula 3, até a velocidade da partícula 1. Ok? Bom, eu posso pegar essa expressão aqui e fazer a seguinte manobra. Eu vou multiplicar e dividir pelo número de partículas n. Então, fazendo isso, eu tenho essa expressão. E aí eu posso reconhecer essa soma dos quadrados das componentes x das velocidades de cada partícula, dividido pelo número de partículas, como sendo a média do módulo ao quadrado da velocidade com a componente x. Okay? Então, essa expressão aqui representa o valor médio dessas componentes ao quadrado da velocidade. Bom, muito bem. Então, feito isso, eu também posso imaginar que, pela partícula se mover dentro do cubo, sendo que sua velocidade praticamente não é alterada ao longo do movimento, as direções y e z vão ter o mesmo tipo de comportamento, de tal maneira que a velocidade total ao quadrado deve ter parcelas iguais da velocidade na direção x, na direção y e na direção z. Dessa maneira, eu posso dizer que Vx ao quadrado é 1/3 do módulo ao quadrado da velocidade. E aí, substituindo isso nessa expressão, eu passo a ter essa expressão para a força total que a parede sente devido à colisão das partículas. Bom, eu já sei também que a relação entre força e pressão é dada por essa relação aqui, de maneira que se eu substituo a força na expressão anterior pela pressão, eu passo a ter essa equação com a área vezes o comprimento do lado do cubo, me dando exatamente o volume do cubo. Okay? Então, essa expressão aqui me ajuda a construir a primeira ponte entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico, em que a pressão está agora associada à transferência de momento das partículas para a parede durante o processo de colisão. Okay? Então, eu conecto uma grandeza microscópica, o momento das partículas, para uma grandeza microscópica, a pressão do gás de partículas sobre a parede. Bom, eu também já sei que um gás ideal tem uma equação de estado que satisfaz essa relação, de maneira que eu posso associar essa expressão com a temperatura e, ao final dos cálculos, como estão mostrados em detalhes nas notas de aula, nós chegamos a essa relação, onde aparece essa nova constante aqui, chamada constante de Boltzmann, que está diretamente ligada, à relação entre a constante universal dos gases e o número de Avogadro. Dessa maneira, uma outra ponte agora fica estabelecida, em que a temperatura fica diretamente ligada à energia cinética média das partículas. Ok?
Além disso, como cada termo da velocidade, cada componente da velocidade contribui igualmente, o módulo ao quadrado aqui da velocidade poderia ser escrito como um Vx quadrado mais um Vy quadrado mais um Vz quadrado, e como Vx, Vy e Vz devem ser em média iguais, esse fator aqui corresponde a 3 vezes um deles. E, portanto, isso significa que cada componente da velocidade, cada média quadrada do componente dessa velocidade, vai corresponder a um fator de 1/2 dessa constante de Boltzmann vezes a temperatura. Na sequência, nós vamos mostrar um vídeo em que nós ilustramos essa conexão entre as quantidades microscópicas e as quantidades macroscópicas, como nós discutimos aqui nessa exposição teórica. Bem, vocês podem encontrar nessa página, como aparece na descrição do vídeo, embaixo, esse endereço, uma simulação para a gente emular o que seria o comportamento de um gás ideal, avaliando tanto as propriedades macroscópicas quanto o comportamento microscópico. Então, nós vamos fazer isso considerando a injeção de partículas nesse recipiente, okay, em que eu posso controlar o volume dele, variando essa largura, vocês veem aqui. Posso aumentar a temperatura, incidindo calor sobre ele. Okay? E eu monitoro a pressão e a temperatura através desse termômetro aqui. Outra coisa que nós vamos fazer é contabilizar o número de colisões que as partículas vão ter com a parede num certo intervalo de tempo. Bom, então, isso vai dar uma medida para a gente da força que essas partículas exercem sobre a parede ao colidirem e, portanto, uma medida da pressão. Então, nós vamos relacionar o valor que aparece aqui no manômetro, medindo a pressão, com o número de colisões para mostrar justamente que quanto maior for a transferência de momento das partículas para as paredes, maior será a pressão. Assim como também variando a quantidade de energia dada ao sistema, ou seja, se eu incluo uma seção de calor vindo do exterior para o gás, essas partículas vão passar a se mover com maior velocidade e isso redundará numa maior temperatura, então, mostrando a equivalência justamente entre a energia cinética média e a temperatura. Então, vamos passar a fazer isso. Então, aqui nós temos essa simbologia para bombear as partículas para o interior do recipiente. Vocês estão vendo aí as partículas se movendo com uma certa pressão, um valor que eu posso ver aqui em atmosferas, 83,3. Vamos contabilizar o número de colisões na parede. Então, vejam que aqui eu tenho um contador de colisões. Esse valor me dá 1153 e a temperatura está em 300 Kelvin. Bom, o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou verificar é uma das consequências das propriedades dos gases ideais, através da relação de Boyle, de que a temperatura é constante, o produto pressão-volume é constante. E, portanto, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu aumento o volume, o que vai acontecer? Aumentando o volume, uma vez que a quantidade de energia cinética está constante, já que a temperatura está fixa, o que vai acontecer é que as partículas vão demorar mais a colidirem com as paredes. O que significa que quando eu contabilizar o número de colisões das partículas com a parede num determinado período de tempo, esse número resultará num valor menor do que 1153, ok? Indicando que a transferência de momento é menor e, portanto, a pressão também será menor. Vamos fazer isso, eu vou aumentar aqui o volume, vejam que a pressão caiu de 80 e tanto para 52, e agora vamos contabilizar o número de colisões. Notem que anteriormente era 1153, nessa nova situação nós passamos a ter um valor de 796. Eu posso verificar isso mais uma vez, aumentando ainda mais o volume. Vamos aumentar até aqui a última opção. A pressão caiu brutalmente agora para 27. E aí, mais uma vez, como tem um volume maior para as partículas se moverem, e a energia cinética delas, em média, é a mesma,
o que vai acontecer é que, num certo intervalo de tempo, o número de colisões vai ser ainda menor. Então, vamos observar isso. De fato, o número de colisões caiu ainda mais, portanto, menos momento sendo transferido para as paredes do recipiente e, com isso, pressão diminuindo. Bom, o que ocorre se eu agora fornecer energia na forma de calor para o sistema? Bom, se eu fornecer energia para o sistema, essa energia que vem na forma de calor vai ser convertida para o movimento das partículas como energia cinética. Então, acontecerá o quê? Um aumento da temperatura, como nós devemos esperar, e também, como agora a energia cinética é maior, naquele mesmo intervalo de tempo haverá mais colisões entre as partículas e, portanto, a pressão também aumentará. Então, nós teremos uma relação direta entre a pressão e a temperatura, como nós conhecíamos do experimento da lei de Gay-Lussac, que foi uma das relações que nós usamos para obter a equação de estado do gás ideal. Então, vamos fazer isso. Então, vou aqui aquecer o gás, dando, portanto, calor a ele. Notem que a temperatura está se elevando. Ok, chegou até 662 Kelvin, era de 300. Eu vou contabilizar o número de colisões. Notem que a pressão também se elevou. E, bom, isso tem que estar refletido no número de colisões maior. Antes era 585. Vamos contar quantas colisões nós temos agora. 799. Portanto, nós vemos aqui a perfeita conexão entre as grandezas microscópicas, como a transferência de momento, e a energia cinética, com as grandezas macroscópicas na forma da pressão e da temperatura. Depois de termos visto essa demonstração expositiva, vamos retomar aqui a nossa conversa em cima dos resultados que nós acabamos de demonstrar e enunciar o chamado teorema da equipartição da energia. Esse teorema diz que cada termo quadrático da energia total do sistema termodinâmico que eu estou analisando são termos quadráticos. Termos que, na forma da energia, na expressão da energia, aparecem com alguma grandeza elevada ao quadrado. Esses termos, cada um deles vai contribuir com uma parcela de 1/2 da constante de Boltzmann vezes a temperatura para formar a energia interna desse sistema termodinâmico. Então, como nós inicialmente estamos tratando de um sistema de partículas pontuais, que formam o chamado gás monoatômico, ou seja, um gás composto por um tipo de partícula que tem apenas uma espécie na sua constituição. É uma partícula, de fato, uma esferinha de raio diminuto, como essa daqui, tá? E esse gás é composto por N espécies dessas aqui. Bom, cada uma dessas partículas, de acordo com a nossa descrição anterior, ela pode se mover pelo espaço executando simplesmente um processo de translação, uma vez que ela é uma partícula isolada. Então ela pode se mover ao longo da direção X, da direção Y e da direção Z, e como elas interagem única e exclusivamente através de colisões, a sua energia mecânica total é composta apenas da parte cinética, para descrever exatamente os movimentos de translação que ela executa. Então, cada uma dessas partículas vai ter 3 fatores quadráticos, que correspondem aos termos quadráticos da velocidade, para comporem as velocidades cinéticas na direção x, y e z. Sendo assim, como nós temos n partículas, nossa energia mecânica total vai ser constituída de 3n termos quadráticos. De acordo, então, com o teorema da equipartição, esses 3n termos quadráticos vão dar origem a uma energia interna para o meu sistema. Descreve um gás monoatômico de uma quantidade que vai ser 3n sobre 2, né, já que eu tenho 3n, vezes kBt, de uma vez que cada termo quadrático contribui com uma parcela de 1/2 de kBt. Tenho 3n termos, então 3n sobre 2 kBt. Bom, é possível mostrar que esse fator, o número de partículas vezes a constante de Boltzmann, como está mostrado nas notas de aula, é correspondente ao produto, de fato, do número de moles vezes a constante universal dos gases. Então, também posso escrever isso como 3/2 de número de moles vezes RT. Então, novamente, aqui nós temos uma evidência de que, para um gás ideal, a energia interna depende única e exclusivamente da temperatura e não da pressão e do volume. Bom, sendo assim essa dependência, como nós já tínhamos mostrado em aulas passadas, é possível, a partir da expressão da energia interna, derivar o valor da capacidade térmica volume constante, fazendo essa derivação aqui, dividindo pelo número de moles, o que me dá
3,5 de R, e a partir da relação de Maia, Cp menos Cv igual a R, obter o valor do Cp como 5,5 de R. Pondo em valores numéricos essas quantidades, uma vez que nós conhecemos o valor de R como 8,314, é fácil ver então que nós temos esses valores numéricos para a capacidade térmica volume constante e para a capacidade térmica pressão constante. Só como termos de comparação, vamos mostrar aqui essa tabela de capacidades térmicas medidas experimentalmente para gases nobres. Por que gases nobres? Porque como os gases nobres formam moléculas sem precisar de uma outra partícula para compor a ligação, eles são exatamente o protótipo de gases monoatômicos, como nós descrevemos até aqui. Notem que a coincidência entre os valores teoricamente previstos e os valores experimentalmente detectados é imensa, o que coroa de sucesso essa nossa descrição simples feita através dessas considerações para descrever um modelo mecânico de um gás. Bom, se nós passarmos a analisar o que seriam os chamados gases diatômicos, em que agora, ao invés de ter uma partícula unitária formando as unidades que compõem o gás, eu tiver uma molécula, de fato, que é composta pela conexão de dois átomos através de uma ligação química, representada aqui por essa estrutura que conecta um átomo ao outro, como se fosse um halter, tá? E aqui nós estamos olhando então para esse gás diatômico numa descrição, um modelo de ligação rígida entre os seus átomos, tá? Essa conexão rígida aqui, de fato, representa uma ligação química que é forte o suficiente para não permitir que haja variação de posição entre os átomos. Então, nesse sistema, agora, cada uma dessas moléculas diatômicas, elas vão poder ter um movimento de translação. Esse movimento vai se dar pela caracterização da posição do centro de massa do sistema, e esse centro de massa, que funcionará como uma partícula, vai executar um movimento de translação nas três direções. Então nós vamos ter uma energia translacional para o centro de massa, que é composta para cada uma das moléculas diatômicas por 3 termos quadráticos, como no caso de uma partícula simples, mas além disso, agora nós podemos também ter uma rotação dessa estrutura em torno de 2 eixos, esses eixos que cruzam o centro de massa, originando 2 termos quadráticos, uma vez que essa energia de rotação ao longo desses eixos tem uma energia cinética e depende do quadrado da velocidade angular de rotação em torno de 2 desses eixos. O terceiro eixo não aparece, porque essa energia de rotação em termos de terceiro eixo é nula. Bom, sendo assim, no nosso cômputo geral, para essa estrutura, nós temos 3 termos de translação, 2 termos de rotação, o que significa que nós teríamos 5 termos quadráticos na nossa energia mecânica total do sistema, o que redundaria numa energia interna de 5,5 de nRT. Okay? Bom, sendo assim, a capacidade térmica a volume constante vale 5,5 de R, a capacidade térmica a pressão constante vale 7,5 de R, e os valores numéricos correspondem a essas quantidades aqui, que quando comparadas com gases diatômicos, medidos experimentalmente, têm uma coincidência muito boa, embora com algumas pequenas variações. Essas pequenas variações poderiam ser creditadas o nosso modelo ser bastante limitado com relação à conexão que existe entre os 2 átomos, considerando que essa ligação é estritamente rígida. Bom, isso poderia não ser o fato se nós considerarmos que esses átomos eles podem oscilar em torno de posições de equilíbrio de tal maneira que aquela ligação funciona quase como se fosse uma mola conectando os 2 átomos. Dessa maneira, se nós levarmos em conta uma estrutura como essa, além dos 3 termos de translação, dos 2 de rotação, deveríamos também contabilizar um termo relativo à energia cinética de oscilação, em torno das suas posições de equilíbrio, e um outro termo quadrático que viria justamente da energia potencial da mola que conecta os 2 átomos. Então, nós ao todo teríamos, nesse caso, 7 termos quadráticos e, portanto, a energia interna valeria 7,5 de nRT. Sendo assim, a partir dessa expressão, calculando a capacidade térmica a volume constante e depois a capacidade térmica a pressão constante, nós obteríamos
como resultado, esses valores aqui, que parecem discordar ainda mais da nossa expressão. Tá bom? Desculpe, dos valores da nossa tabela mostrada anteriormente para essas espécies de gás diatômicos. Ocorre que essa discrepância ela não é um fracasso do nosso resultado, porque o que se observa em gases diatômicos é que esses resultados, experimentalmente medidos, eles dependem da temperatura com que a observação é feita, a temperatura do gás. Então, nesse gráfico aqui, nós observamos que, à medida que essa temperatura varia, as capacidades térmicas mensuradas também mudam, indo de valores que correspondem a 3,5 de R, por causa da capacidade térmica a volume constante, que significa levar em conta apenas os graus de translação, depois passando para temperaturas maiores para 5,5 de R, que corresponde à situação em que eu tenho translação e rotação, e por fim, em temperaturas ainda mais elevadas, nós chegamos aos 7,5 de R, que é previsto pelo modelo que compõe translação, rotação e oscilação. Okay? Então, isso significa que à medida que o gás ganha energia, e essa energia é refletida a partir de um aumento de temperatura, essa energia é gasta para, entre aspas, ativar modos de movimento que vão além da translação, passando para a rotação e depois para a vibração. Então, se você tem um átomo em temperatura entre a translação e a rotação, por exemplo, a energia não é suficiente para fazer com que os átomos da molécula diatômica vibrem em torno de posições de equilíbrio, e eles podem se comportar, ao menos parte deles, como se a ligação entre eles fosse totalmente rígida. À medida que essa energia é aumentada, parte desses átomos passam a ter energia suficiente para vibrarem também, e aí o valor do calor da capacidade térmica migra de um valor de 5,5 de R na direção de um valor de 7,5 de R.